Fala pessoal, José Ferreira mais uma vez aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo para falar sobre um tema que, na minha visão, é importante, faz parte da minha vida, né? Como quase tudo que eu coloco aqui faz parte da minha vida, né? E é uma coisa que eu vim me perguntando há um certo tempo, pensando nisso há um certo tempo, na verdade há muito tempo, né? Que é a questão de oportunidades na vida, oportunidades de negócios e tudo mais. E daí eu me pergunto às vezes, na verdade, eu gostaria de perguntar a você que está assistindo esse vídeo, já sentiu alguma vez aquela questão que você está buscando a oportunidade correta, a oportunidade certa, é o momento certo, né? Aparecer aquela oportunidade maravilhosa, mas ela nunca chega. E quando chega, você não consegue abraçar, né? Você está preparado para isso, né? Você está preparado para receber realmente a sua oportunidade, né? Eu pergunto porque assim, às vezes as oportunidades elas não vão cair no colo, elas vão aparecer e muitas vezes você não vai nem perceber a oportunidade passar de verdade, né? Assim, o que você faz para você estar preparado para quando essa oportunidade surgir ou para você criar essa oportunidade que você está precisando, seja para o que for, né? Se você é jovem ainda, está na época de escola ainda, está na adolescência, você busca alguma coisa para o futuro, se você quer ser um atleta, praticar algum esporte, se você está se preparando, treinando para essa oportunidade, às vezes de algum campeonato, de alguma coisa, se você já tem uma carreira aí, se você já tem uma formação, se você está se preparando para essa oportunidade, né, de uma vaga melhor, de uma posição melhor, de um cargo melhor, né, e assim, você se prepara para isso, porque eu acho que tudo é uma questão de preparação. Não adianta você esperar a oportunidade e não estar preparado. Então, assim, eu estava pensando nesse tipo de coisa e eu quero que depois eu vou falar algumas coisas que eu estudei, que eu estudo, que eu vejo, que eu assisto muito vídeo, que eu leio muita coisa sobre alguns temas, né, que são da minha realidade, né? E que nem eu sou funcionário dentro de uma empresa de e-commerce, trabalho com marketplace, com e-commerce, com gestão de loja online, né? Sou formado em administração e é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu vou dar os meus exemplos, mas depois seria interessante que você fizesse uma análise sobre tudo isso e adaptasse para você. O que é mais próximo da sua vida, do que talvez algumas coisas do que eu vou falar aqui sejam interessantes para vocês, né? Que sejam próximas do que você da área, do seu mercado, do seu nicho de negócio, né? Então assim, são algumas coisas que fazem parte da minha vida, que eu estudei, estudo da forma que eu posso, da forma que eu consigo, tá? Muita coisa aqui que eu vou falar para vocês, não é curso que eu pago, não compro curso de tudo isso daqui que eu estou falando, são coisas que eu assisto vídeos. Se você está assistindo um vídeo sobre o tema, você já está à frente de muita gente que não está fazendo nada, que às vezes está buscando a mesma oportunidade que você, mas não está fazendo nada, né? Mas assim, vamos lá. O primeiro ponto que eu faço para minha linha, para o meu área de trabalho, é uma coisa que eu acho muito importante hoje, que é tráfego pago e ADS. A gente que trabalha com e-commerce, a gente depende que os nossos anúncios cheguem até as pessoas que estão interessadas nos nossos produtos. Então assim, eu tenho estudado bastante sobre a questão do tráfego pago, como fazer, como direcionar, como fazer uma distribuição, entendeu? Tem que entender como que funciona, saber como gerar um anúncio, né? Uma boa propaganda, né? De um determinado produto, de um determinado do que eu esteja vendendo naquele momento, né? Assim, é uma coisa que tem que ser constantemente estudada, não só tráfego pago, não é só Facebook, só Instagram, essas coisas, não.
tráfego pago dentro do Google, tráfego pago dentro do TikTok, hoje que tem o TikTok Promover, que toda hora fica aparecendo propaganda. Por quê? Aparece propaganda TikTok para mim, TikTok Promover. Por quê? Porque é coisa que eu estou em busca de informação, né? E também dentro das plataformas de marketplace, né? Quando você está dentro da Shopee, você paga o Shopee Ads, né? Quando você está dentro do Mercado Livre, Mercado Ads, né? O Mercado Ads ou Product Ads, né? Então, assim, gestão de tráfego que a gente paga para poder estar ali e aparecer na frente dos outros, né? E não basta só você pagar, você tem que saber o que fazer, saber o que tem que colocar ali naquele anúncio. Então, é uma coisa que eu estudo bastante, né? Outra coisa que eu tenho estudado bastante é gestão de negócios, né? Operação, estratégia, maneiras de escala, de crescimento, tudo mais. Porque, que nem eu disse, eu já tive um negócio, eu sei como que é, mas assim, a gente tem que estar em constante aprendizado, porque as pessoas mudam, né? O mercado muda, e a gente tem que estar em constante estudo para poder fazer as coisas acontecerem, né? Um gestor, ele tem que estar sempre atualizado ao mercado, às estratégias, ao que há de novo. Dentro dessas questões de estratégias está ali o que eu já falei do tráfego pago, de ADS e tudo mais. Então são diversas coisas que precisam ser estudadas, né? São coisas que eu estudo bastante aí, como estratégia para crescimento, equity e tudo mais, né? Geração de valor para a empresa, crescimento, gestão de compras, tudo, de financeira, tudo que envolve na questão de um negócio, né? A questão de gestão de pessoas, né, que é uma das coisas que são muito importantes hoje, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas elas são muito diferentes, têm pensamentos muito diferentes, e você tem que saber lidar com todo mundo. Dentro não só dentro da sua casa, mas dentro da empresa, dentro da igreja, dentro de onde você vai hoje, você tem pessoas que pensam de formas diferentes. Eu vou dar exemplo aqui, no contexto geral, o Brasil dividido, vamos dizer, em 3 partes, né, políticas: direita, esquerda e centrão. Então, assim, não é um vídeo político, mas são pessoas que pensam diferentes, e você tem que saber conversar com todo mundo, você tem que saber como lidar com todo mundo, não só o seu funcionário, porque você tem que saber lidar com um funcionário, você tem que saber lidar com uma pessoa que trabalha junto com você, um colega de trabalho, você tem que saber lidar com os seus superiores, até numa questão de, muitas vezes, eles têm opiniões diferentes, né? E também tem que saber lidar principalmente com o seu cliente, porque é quem bota dinheiro dentro da sua empresa, né? Você tem que saber lidar com isso, gerir as pessoas de uma forma que você consiga atrair elas, se comunicar bem, ter um papel de liderança em todas as fontes, em todas as frentes, né? E pelo bem da convivência de todo mundo, né? Você tem que saber ter gerenciar essas emoções das pessoas, gerenciar tudo o que acontece, né? Ainda dentro daquela questão dos negócios, análise de custo, que acho que eu já até comentei, mas saber o que você está vendendo, por quanto você está vendendo, qual é a sua margem de lucro, qual é o preço de mercado. Você tem que fazer uma análise, saber todas as informações do seu produto, né? Porque se você não sabe o preço do seu produto, se você não sabe por quanto você está vendendo ali, quanto você está ganhando no final ali, fica difícil, Eu sofri com isso quando eu não sabia. Por isso que tem que ser estudado. Eu estudo bastante sobre isso, estudo muitas dessas informações, análise de dados, né? A gente que está dentro de um marketplace, dentro de e-commerce, tem que saber análise de dados. E tem muita ferramenta aí para ajudar nessa questão de análise de dados. Power BI, dentro próprio do Excel, você baixa muita planilha ali da Shopee, do Mercado Livre, elas vêm com muitas informações ali, você tem que saber interpretar, né? Então você tem que saber interpretar, tomar decisão, saber onde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo, o que você tem que fazer, isso e aquilo. E assim, tudo isso faz parte de uma gestão de negócio. Você precisa saber, você precisa ter essa noção. São coisas que você tem que estar preparado. E como eu falei antes, isso é coisa para mim, dentro da minha realidade, né?
Claro que tem muita coisa que eu estou colocando aqui que não é só para mim. Vamos supor, você é um dentista, só que você precisa fazer tráfego pago. Hoje em dia você tem que fazer, você tem que estar, se você quer crescer em rede social, tornar-se conhecido e tudo mais, você tem que saber como que gerencia uma rede social, você tem que saber, se necessário, fazer um tráfego pago ali para você fazer suas divulgações, suas propagandas. Fulano de tal está procurando por obturação, você vai aparecer ali primeiro para ele, entendeu? Você tem que saber como que você chega no cliente dentro da internet e tudo mais. Hoje em dia, muita gente está procurando mais na internet do que em qualquer outro lugar, né? Na verdade, as novas gerações aí, eles não sabem viver sem internet, sem pesquisar na internet. E tem certas mudanças acontecendo, né? A questão de mecanismos de pesquisa e tudo mais. Hoje em dia, a pessoa não entra mais assim para ver, deixa eu ver o site de fulano de tal. Não são todos os sites que ela entra para ver. Ela entra na sua conta no Instagram, ela entra no TikTok para fazer uma pesquisa sobre a sua marca, sobre o seu produto, né? Sobre o que as pessoas estão falando, e até como mecanismo de pesquisa a própria inteligência artificial, que também é uma coisa que eu estudo bastante, que eu uso bastante. Eu uso bastante ChatGPT, Gemini, Manus, eu uso dentro do meu dia a dia. Me facilita muito a minha vida, né? Muitas coisas, assim, que nem eu sou uma pessoa que talvez eu não seja tão criativo para poder criar arte e tudo mais, assim, de fotografia dos anúncios e tudo mais. Só que me facilita muito a minha vida. Às vezes eu não posso não usar a arte, o design que é criado pela inteligência artificial, mas ele já me dá uma noção, já me dá um norte do que é preciso ser feito, né? E assim, tem que ser estudado. Inteligência artificial, tudo que envolve essa questão ali de tecnologia tem que ser estudado, pode ser implementado, né, para o seu negócio, para o seu nicho de mercado, né? Se você está buscando a oportunidade, você tem que estar atento a ela, né? Que nem eu falei da questão de oportunidade. E se você busca uma carreira aí, num negócio, numa empresa, se você estiver preparado dentro do que você espera, dentro do que a vaga espera de você, né, o cargo que você pretende espera de você, é sensacional. Se você estiver preparado para tudo isso, na hora que surgir a oportunidade, você vai fazer acontecer. Não tem jeito, é isso. Se você não se preparar, se deixar para se preparar lá depois, vai chegar lá na frente e você não vai conseguir dar conta. E daí não vai dar certo, vai perder a oportunidade, né? E assim, dentro de tudo isso ainda tem uma coisa que hoje em dia as pessoas estão esquecendo um pouco, né? Por conta exatamente dessa questão, a inteligência artificial facilita a vida da gente, eu posso ir para qualquer lugar do mundo que eu consigo me comunicar por conta da inteligência artificial. Mas eu vou falar de verdade, estudar idiomas ainda é essencial, porque eu sou uma pessoa que eu vim de uma origem humilde, eu não tive oportunidade de fazer um curso de inglês, não tive oportunidade de fazer um curso de língua nenhuma. E muitas vezes eu tive dificuldade e até já perdi grandes oportunidades por não ter inglês. Eu perdi uma oportunidade numa empresa de grande porte porque eu não tinha inglês, eu não sabia falar inglês. E assim, se você não pode pagar um curso, YouTube tem muita aula, muita coisa. Duolingo é de graça. Você tem as energiazinhas ali, você pode, mais um pouquinho por dia. Se você não tem a noção do quanto esse um pouquinho por dia facilita, ajuda, entende? O inglês. Hoje, uma das línguas mais faladas do mundo, né, além do inglês, é o mandarim, né, que é a língua da China, né, dos chineses. Lá são duas línguas, né, que eles falam, tanto o mandarim quanto o cantonês, mas eu acho que o mandarim tem uma predominância maior no país, né. Mas se você quer trabalhar com, por exemplo, importação, você quer trabalhar com empresas multinacionais, você tem que saber falar um inglês, saber falar uma língua diferente, e até por uma questão de vivência, né?
Imagina que legal você saber falar francês, alemão e tudo mais. Abre portas, né? Isso abre portas, isso faz uma grande diferença. E quando você busca uma oportunidade aí de algo de uma empresa de grande porte que tem, vamos supor que ela tem uma matriz em tal país, e ela vai selecionar primeiro para mandar para lá quem sabe falar a língua, entendeu? Então, assim, existem coisas a serem pensadas, a serem estudadas para você se preparar antes de falar que a oportunidade não chega, né? Às vezes a oportunidade chega, é você que não vê. Às vezes você não vê, você não consegue reconhecer porque não está preparado, entende? Talvez você esteja esperando demais, você esteja esperando essa oportunidade, mas você tem que criar ela. E para criar você tem que se preparar. Se você tiver com tudo isso, não isso exatamente, porque isso é uma da minha realidade, é uma coisa da minha realidade, mas dentro da sua área, se você não se preparar, não vai mudar muita coisa, entendeu? Você vai perder a oportunidade, certo? Bom, e hoje eu gostaria de deixar um beijo especial para minha esposa, né? Ontem foi aniversário da minha esposa, a mulher da minha vida, e quem me acompanha aí, já que me conhece pessoalmente, sabe o quanto nós somos apaixonados. Eu posso dizer que ela é a mulher da minha vida porque sem ela eu não estaria aqui, não sei nem se estaria vivo hoje, porque ela me fez eu me tornar o homem que eu sou hoje. Então eu gostaria de deixar um beijo especial para minha esposa, para Amanda, que ontem foi aniversário dela, eu dei um beijo nela. A gente ainda não conseguiu conquistar tudo que a gente queria, mas a gente está conseguindo e vai dar tudo certo na nossa vida. Obrigado por estar próximo de mim, estar comigo mais esse ano, meu amor. Eu só queria dizer que eu te amo. Você é uma pessoa incrível, você é uma profissional incrível, você é extremamente dedicada, uma mãe maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Então, eu gostaria só de dizer que te amo e tudo isso é por você, tá bom? Por você e pela nossa filha. Eu amo muito você. E pessoal, muito obrigado aí. Mais um vídeo. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram, manda uma mensagenzinha. Segue aí, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo aí com os amigos. Beleza? Valeu, um grande abraço.